E aí, pessoal? O Trump teve agora em Helsinki, lá na Finlândia, junto com o presidente russo, né, o Vladimir Putin. Conversaram, falaram com a imprensa, combinaram as coisas e vimos um fato inédito, né, e profundamente preocupante com relação aos Estados Unidos, né, que é o presidente americano na prática mostrando que dá mais crédito para a palavra do presidente russo, adversário dos Estados Unidos, do que para as conclusões das investigações das agências de inteligência americanas. Né? O FBI e a CIA indicam, assim, com evidências muito sérias, que o governo russo interferiu na política americana, especificamente nas eleições americanas, né? De 2016. E o Putin, obviamente, nega isso, e o Trump ficou do lado dele. Por quê? Né? Porque existem duas coisas aí. Uma é se os russos interferiram ou não na eleição americana, e é bem provável que tenham. E outra é, e essa mais grave, será que a campanha do Trump estava em conluio com os russos? Isso não está provado ainda. Mas o Trump na prática junta muito as duas coisas e ao tentar dizer que, óbvio que não houve interferência russa, se botando, portanto, mais do lado dos russos do que dos americanos, faz crer que talvez tenha tido conluio sim. Enfim, foi vergonhoso para os Estados Unidos ter feito isso, para o presidente americano. Ele mesmo tentou voltar atrás, dizendo que não era bem isso, foi uma dupla negativa, embora para quem viu, para quem assistiu, ficou muito claro o que foi, né? É engraçado. O Trump é um presidente que sempre tenta projetar uma imagem de força e de alguém que vai negociar, vai ser durão e vai fazer as coisas acontecerem. Em certo sentido, a postura dele como presidente dos Estados Unidos em relação às outras nações, especialmente em relações que são hostis aos Estados Unidos e muito mais fracas, ela tem um potencial, ela pode ser positiva, tá? Porque ele é um presidente que é um tanto imprevisível, ninguém sabe o que ele pode fazer, ele pode estar disposto a tomar medidas bastante extremas e inesperadas, e por outro lado, é alguém que não tem medo nenhum de usar a força, se necessário, né? Então, para pequenos, para países que têm más intenções, Síria, Coreia do Norte, Irã, isso é bom, porque eles vão ter muito mais medo de botar as manguinhas deles de fora. Se eles estão pensando em fazer alguma... A Síria, por exemplo, que usou armas químicas na própria população. O Obama tinha dito uma linha clara, linha vermelha. Se a Síria usar armas químicas, se o Assad usar armas químicas, Estados Unidos ataca. Assad usou armas químicas, Estados Unidos não atacou. Com Trump isso mudou. Já duas vezes aí a Síria, o governo sírio usou, Estados Unidos retaliou imediatamente. E isso manda uma mensagem muito clara para diversos outros países. Aí a Coreia do Norte, por exemplo, acelerou uma coisa de querer conversar com o presidente americano, de apostar na diplomacia mais do que nas bravatas do ditadorzinho lá. Agora, embora tenha esse potencial, isso ainda não gerou, não rendeu frutos para os Estados Unidos ou para a ordem global, né? Trump conversou com o ditador da Coreia do Norte, os Estados Unidos fez concessões, concordou em não mais fazer os exercícios militares com a Coreia do Sul, e a Coreia do Norte, além de belas palavras, não se comprometeu com nenhuma mudança, com nada. Então, por enquanto, não houve nenhuma grande vitória nesse front, né? E mais do que isso, com as grandes potências que são rivais dos Estados Unidos, como Rússia e China, o Trump realmente parece que tem levado a pior, sabe? Nesse caso da Rússia, a mesma coisa. Trump faz concessões, Trump nem sequer menciona as diversas agressões que a Rússia tem feito contra o Ocidente, contra os Estados Unidos nas eleições, contra a Ucrânia, a anexação da Crimeia, testes de militares por toda a Europa, aviões russos chegaram perto do espaço aéreo inglês, né? Ou seja, uma Rússia cada vez mais expansiva, cada vez mais agressiva, cada vez mais perigosa, antidemocrática, contra os direitos individuais, contra tudo que os Estados Unidos e o Ocidente representam. E o Trump, mais uma vez, bota o rabo entre as pernas e cede e concorda e apoia o Putin. E, nesse caso, chegando ao extremo de ser contra até o que ele deveria ser, né? Que o Trump deveria ser America First, né? Botar o interesse dos Estados Unidos acima de tudo. E, nesse caso, infelizmente, mostrou que a Rússia, pelo menos inexplicavelmente, nessa questão veio antes, né? E, bom, o Trump é alguém que projeta a força, mas na prática não tem conseguido tirar grandes resultados disso. A ordem mundial se encontra agora, e é uma ordem mundial criada pelos Estados Unidos, pelo Ocidente todo, mas principalmente pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, uma ordem
com muitas imperfeições, como a gente sabe, com 1 milhão de problemas, em que os organismos internacionais têm problemas de burocracia, em que os acordos também são, às vezes, custosos, às vezes, enfim, tem 1 milhão de problemas. Mas foi uma ordem que conseguiu manter a paz entre diversas nações do mundo, e quando existia o mundo socialista também conseguiu manter a paz entre as grandes potências, pelo menos. Uma ordem que promove, ainda de forma imperfeita, democracia, que promove direitos individuais e que promove o comércio entre as nações. E o governo do Trump tem negado tudo isso, né? O Trump, todo presidente americano busca defender o interesse dos Estados Unidos acima de tudo. Só que, corretamente, os presidentes anteriores percebiam que o interesse dos Estados Unidos está completamente ligado e caminha junto do interesse de todas as outras nações que fazem parte do que a gente pode chamar de Ocidente, né? E que estão juntas nesse mesmo projeto de mundo, que é defendendo esses valores, né? Economicamente é bom para os Estados Unidos e também do ponto de vista da estabilidade, da segurança, tudo isso é bom. E os Estados Unidos está no topo dessa hierarquia. Estando no topo, naturalmente arca com um pouco mais de custos aí. O Trump, querendo economizar esses pequenos custos que os Estados Unidos arca, está assim, deteriorando de forma muito grave a relação dos Estados Unidos com os seus aliados, né? Isso do ponto de vista político, da diplomacia e dos grandes órgãos dos quais os Estados Unidos é membro, como a OTAN, importantíssimo para a defesa do Ocidente, importantíssimo para a defesa da Europa, e que os Estados Unidos parece que está adotando uma postura de talvez nem vá honrar o compromisso de defender os membros ali, né? Por questões de gasto de militar dos europeus, tá? Porque gastam pouco, os Estados Unidos gastam muito. É verdade, isso pode ser recalibrado, mas não às custas da ordem mundial, não às custas da ordem liberal, que é mantida graças a uma boa dose de confiança e de um alinhamento muito difícil entre os interesses de várias nações, né? E que funciona como uma defesa contra potências aí sim perigosas, como a Rússia ou como a China. No caso da OTAN, a Rússia, e que funciona como uma defesa contra esse tipo de interesse, né? E do ponto de vista econômico, o Trump também com uma visão isolacionista, de que o bem de um país no comércio é o mal do outro. Isso é refutado há séculos. É uma pena que o Trump resgate essa crença mercantilista de que o comércio é ruim, se é bom para um lado é ruim para o outro, se é falso, é bom para os dois lados. Portanto, tem contribuído para um mundo mais isolado, de países mais isolados, em que está cada um mais por si, e que, portanto, coloca em risco a estabilidade da ordem mundial, né? E, por fim, também, infelizmente, tem mostrado que está muito disposto a adular e a elogiar e a apoiar ditadores, e não tem grande respeito pela democracia. É óbvio, todo presidente americano fez e faz, e tem que fazer acordos, às vezes ser aliado de ditaduras, às vezes de ditaduras violentas, né? A questão é se essas ditaduras estão dispostas a aceitar essa ordem liberal mundial ou se são expansionistas e se querem levar os seus valores, expandir os seus valores além das suas próprias fronteiras, né? Infelizmente, no caso da Rússia é um desses, infelizmente, quer dominar, né, fisicamente dominar até países vizinhos e expandir seu poder cada vez mais. O Trump faz o jogo desses ditadores, faz o jogo dessas nações. A gente está caminhando para um mundo em que os Estados Unidos não tem mais um papel central no mundo, ainda tem, mas estamos caminhando para um mundo que ele não tem, em que o mundo volte a ser esferas de influências de potências regionais, né? E para a estabilidade, para a paz e para a prosperidade do mundo, isso pode ser muito ruim. E nesse caso da Rússia, soma-se tudo isso ao fato de que, aparentemente, o Trump está querendo esconder coisas ligadas à campanha dele ou ao governo dele, e aí, de forma alguma, não botou os Estados Unidos em primeiro lugar, né? Todo presidente tem que botar o seu país em primeiro lugar. O presidente brasileiro tem que sim botar o Brasil em primeiro lugar. O presidente americano tem que botar os Estados Unidos em primeiro lugar. Agora, será que esse primeiro lugar de um país está em harmonia ou está em contradição com os valores e o bem-estar dos outros países? Do ponto de vista que imperou nos Estados Unidos até agora, estava totalmente a favor, né? E o Brasil também tende a pensar dessa maneira. A paz é bom, o comércio é bom, a união entre os países é boa, né? Mas mesmo saindo dessa interpretação, provavelmente pensando num ganho político, ou evitando o mal maior político, Trump negou mesmo o interesse americano. Aí desmoralizou os Estados Unidos. Para a Rússia diz abertamente que preferia sim o Trump, é claro, porque o Trump significa isso, mais caos no mundo, significa uma situação mundial na qual potências regionais podem crescer, por isso a Rússia queria mais instabilidade interna nos Estados Unidos, a Rússia apoiou ele. Será que o Trump fez um conluio consciente com a interferência russa? Infelizmente, não dá para descartar essa hipótese.
E talvez pensando nisso, Trump tenha cometido agora um ato francamente injustificável que tem gerado reações negativas até entre conservadores e republicanos nos Estados Unidos. A ordem global liberal que impera no mundo, ela é muito tênue. É muito fácil uma ordem dessas romper, porque não existe um grande Estado mundial para garantir tudo isso, nunca vai existir e provavelmente é bom que não exista. Mas ela é tênue por isso. Ela é instável. E infelizmente hoje em dia ela tem sido atacada não apenas pelos inimigos delas, mas até por aquele que deveria ser o grande protetor dela, que é o presidente americano.